Mocidade. A Sociedade Moscovita de Arte e de Literatura. Um diretor de nomeada convida Stanislavski a tomar parte numa representação dos Playders de Racine. Depois disso, desiste de continuar as suas experiências de amador. Por um caso feliz, acha-se justamente de posse, em 1888, de uma soma bastante importante, soma essa que lhe permite fundar, com alguns amigos, uma associação de homens de letras, artistas e atores, a Sociedade Moscovita de Arte e de Literatura, que se propõe trabalhar pela arte, em geral, dando, porém, primazia à arte teatral. Na primavera seguinte, iniciaram a estação com O Cavalheiro Avarento, de Puccini e George Dandin. Na comédia de Molière, Stanislavski desempenha o papel de Sotteville, na primeira peça, cuja ação consiste unicamente na tragédia interior da avareza e da velhice, o do velho cavaleiro. Não podendo desta vez copiar modelo nenhum, Stanislavski principia a estudar o seu papel com Fedotov. Durmo esta noite em sua casa, ou antes não vou dormir, disse-me um dia Fedotov. Arranje jeito de ficarmos ambos no mesmo quarto, um em frente ao outro. E assim se fez. Fedotov já era velho, usava um topetinho branco e um bigodinho enriçado que de vez em quando rapava como convém a um ator. Possuía uma fisionomia expressiva e prodigiosamente móvel, acentuada por um tique nervoso. Os olhos moviam-se e piscavam sem cessar. Curvado por uma asma já antiga, nada perdera, contudo, da antiga, sobre-humana energia. Fumava cigarrinhos perfumados de mulher, acendeu-os uns nos outros sem parar. De camisola, com os gambitos de fora, pôs-me a escrever-me com entusiasmo o cenário, da disposição e a mise-en-scène, da tragédia tais como os concebia. Era pelo menos o que dizia, mas a verdade é que as ideias iam surgindo à medida que eles a improvisava diante de mim para estimular tanto a minha como a própria imaginação. No final das contas, resultara da nossa mútua colaboração uma espécie de cristalização, tão rígida e densa como a obra de Puccini. Fedotov, cada vez mais animado, saltava da cama e passava a representar ao vivo as suas ideias. Aquele ator, magrinho de pernas secas e rosto móvel, encarnava admiravelmente o velho avarento, nervoso e débil, e interessava tanto pelo aspecto físico como pelo talento. Quanto a mim, concebia o personagem de maneira diferente, mais calmo, mais grandioso no seu vício, menos nervoso e irrequieto, mais sistemático e reservado, mais confiante e seguro de si. Era esse exatamente o fim visado por Fedotov, que só estava tão nervoso por ter trabalhado demais naquele dia. Contudo, as nossas concepções diferiam. A imagem criada por ele, mais estilizada que a minha, parecia copiada de uma tela de mestre. A minha lembrança, um pai nobre de ópera, o Saint-Brice dos Huguenots, que eu via representado por um célebre barítono italiano, cujas pernas torneadas um maiô negro desenhava. O tal usava botas e polainas, um elegantíssimo gibão de gola engomada e espada à cinta. Eu fazia principalmente questão da espada. Daí uma discussão acalorada. Não me decidia a aceitar a imagem sugerida por Fedotov. Aferrava-me a do barítono. Um mau gosto do aluno desanimou o mestre, que resolveu deitar-se e apagar a luz. Até hoje não entendo como se conciliavam em mim a inclinação pela ópera e o amor ao requintado teatro francês de opereta, no qual iniciei a minha educação artística de diretor. Como ator, eu não passava evidentemente de um copista sem personalidade. Fedotov e o pintor Sologub tomaram a si a tarefa de operar-me, de livrar-me definitivamente daquela teimosa infecção teatral que parecia incurável.
Por mais que viva, nunca me esquecerei do trabalho que tiveram comigo. Na fase seguinte, ensinaram-me a reproduzir o aspecto externo de um ancião. É mais fácil imitar um velho decrépito que um homem apenas idoso, explicou-me Fedotov. Os contornos da decrepitude são muito mais acentuados. Preparara-me para representar papéis de velho no célebre verão em que me exercitara diante do espelho. Percebera desde então que um velho deve sentir-se habitualmente tão cansado como um moço depois de uma longa caminhada. Na velhice, os pés, os braços, as costas, endurecidos, enferrujados, comparam-se às molas mal engraxadas de um relógio antigo. Levantava-me, pois, principiando por inclinar o busto para frente para deslocar o centro de gravidade, e só depois apoiava-me as mãos, uma vez que as pernas não ajudam muito. Conseguindo, enfim, firmar os pés no chão, não me endireitava de repente, mas desdobrava a espinha aos poucos. Aí dava uns passinhos com todo cuidado para desentorpecer os pés. Enfronhara-me dessa teoria que já pusera em prática várias vezes. Cansando o meu corpo moço, conseguia sim experimentar as sensações de um velho. Convencia-me de estar agindo com acerto e de estar representando o meu papel o melhor possível. Não, assim não. Isso não passa de uma caricatura. Você parece um menino arremendando um velho, dizia Feratov, censurando-me. Não exagere, procure ser natural. E eu então esmorecia, afrouxava, até encontrar o ritmo da velhice em geral. Muito bem, agora sim, dizia Feratov satisfeito. Mas o fato é que eu começava a odiar o papel que não me convinha absolutamente, no qual não conseguia mesmo penetrar a fundo. Era como um capote emprestado que não me servisse e que eu atirava às costas por não conseguir enfiar as mangas. Fui passar o verão em Vicky, onde o papel me fez sofrer o tempo inteiro. Não podia pensar em outra coisa. Vivia atormentado por uma ideia fixa. Para livrar-me dessa ideia, pareceu-me ter encontrado, afinal, um remédio infalível. Existia a certa distância de Vicky um castelo medieval com um vasto subterrâneo. Vou meter-me lá dentro algumas horas. Talvez a horrível solidão desse autêntico castelo da Idade Média me sugira a melhor maneira de interpretar o meu papel. Dirigindo-me ao castelo e consegui que me Dirigindo-me ao castelo e consegui que me fechassem no subterrâneo, e ali passei 2 horas meditando naquele antro tenebroso e horrendo onde corriam e grunhiam milhares de ratos. Começando a recitar no escuro o texto odioso, percebi que estava fazendo o papel de bobo. Estava, além do mais, gelado, com receio de apanhar uma pneumonia. Nessas condições, como entrar na pele da personagem? Bati palmas, mas ninguém veio abrir-me a porta. O meu medo aumentava, um medo que nada tinha que ver com meu papel. Saí dessa experiência idiota terrivelmente endefluxado e cada vez mais desesperado. O Acaso Feliz, Georges Dandin. Não era também dos mais fáceis o meu outro papel, o de Sottenville, mas o pior é começar. Quanto maior a obra, mais nos sentimos perplexos diante dela, tal e qual o alpinista que enfrenta o Monte Branco. A tradição, impondo a muitos seus moldes surrados a Puccini, Gogol, Molière e outros grandes poetas, deturpou completamente o verdadeiro sentido das suas obras. Na linguagem dos atores, as obras de Shakespeare, de Schiller, de Puccini são góticas, molierescas, as de Molière. O mesmo epíteto, aplicado a peças de natureza tão diversa, basta para provar que todas elas se incluem na mesma chapa. Uma peça qualquer versificada, passada na Idade Média, cheia de situações patéticas, românticas, exigindo cenários góticos, é, por conseguinte, gótica. Não se culpe, porém, unicamente o teatro e os atores por esses preconceitos, pela falsa interpretação convencional que deforma as grandes obras.
Em última análise, os verdadeiros culpados são os pedagogos que, na idade em que são frescas as nossas impressões, em que é tão forte a nossa intuição, tão viva a nossa memória, estragam-nos para todo sempre o primeiro contato com os escritores de gênio. É esse o caso de mulher cujo molde não há quem não conheça. Quem viu representar uma das suas peças fica sabendo como serão encenadas em qualquer teatro as outras todas. Todos os órgãos, clidantes ou esganarelos parecem-se como irmãos. Eis a sagrada tradição que todos os teatros fazem questão de conservar. Mas nisso tudo, onde fica a mulher? Fica escondido dentro do molde. Basta ler o Impróprio de Versalhes para ver com que violência o próprio Molière se insurgia contra a rotina estreita a que o condenam hoje em dia. Haverá no teatro nada mais cacete do que Molière eterno, o Molière em geral, o Molière universalmente admitido? Não há nada pior, mais prejudicial para o teatro que essa expressão em geral, que se interpunha como uma barreira entre mim e o Sottenville de Molière. Desde o primeiro ensaio, sabia o papel todo de cor. Não era à toa que eu vira tantas vezes representar Molière em teatros franceses. Que importa que nunca tivesse visto representar Georges Dandin, se já conhecia de sobra o Molière em geral. Bastava isso ao copista inveterado que eu era. Nos primeiros ensaios, reproduzi todas as chapas molierescas que tão bem conhecia. Sentia-me, pois, à vontade, como na minha própria casa. Quantas vezes não terá você visto representar Molière em Paris para recitar dessa maneira convencional e seca, como se o texto fosse todo escrito em papel de música, pautado e dividido em compassos, disse-me Fedotov rindo. Mas Fedotov, sim, não só sabia demolir o que separa o ator do papel e arrancando o molde tradicional imprestável, como sabia dar vida cênica à personagem. Ensinar pelo exemplo é bom, pois que assim se incitava a copiá-lo. Representava apenas o cenário, mas o cenário depende da psicologia, da imagem da peça. Para quem aborda a obra conscienciosamente, para quem toma a peça a sério, o lado cômico e a sátira revelam-se por si mesmos. De certo, não faltava a Fedotov a mais absoluta sinceridade. Além do mais, como todo ator cômico russo de verdade, tinha privacidade, xiste, caráter de sobra. Em outras palavras, possuía tudo o que é preciso para representar Molière. Por isso é que, nos períodos áureos do teatro russo, os nossos atores Skepkine, Shonky, Sadovsky, Givochini passavam por ser os melhores intérpretes de Molière. Quanto a Fedotov, estudara a fundo o teatro francês. Daí o acabamento, a elegância, a leveza das suas interpretações. Comecei, pois, a copiar Fedotov. Copiava-o, entenda-se, pelo lado exterior, uma vez que a centelha jorrando da alma do artista nunca poderá ser imitada. Copiava-o, porém, muito mal, dada a minha falta de jeito, e cada vez que fracassava, recorria desesperado às antigas chapas. Mas, por sorte, na véspera do ensaio geral, recebi do céu um presente. Um traço involuntário da minha maquilagem mudou a expressão da minha fisionomia de tal maneira que provocou dentro de mim uma espécie de revolução. Percebi claramente o que até então me escapara ou apenas entrevira confusamente. Encontrei explicação para o que até então me parecia obscuro. Acreditei no que até então me deixara cético. Como se explica esse estalo milagroso? Qualquer coisa que germinara obscuramente dentro de mim amadurecera, enfim, um acidente fortuito fizera desabrochar o botão. Assim, pois, o lápis que me riscara a face fizera nascer o meu papel. A alegria que eu senti resgatou todos os sofrimentos passados. Alegria essa que compara a de alguém que, tendo estado à morte, recupera a saúde, ao feliz desenlace de um parto doloroso. Como é bom ser ator num momento desses, infelizmente raros,
que são como pontos luminosos no decurso de uma carreira, como estrelas cujo brilho nos guia e nos atrai. Pelos resultados desse espetáculo é que avalio devidamente a importância dessa etapa da minha vida artística. Graças a Fedotov e a Sologub, saíram do ponto morto do impasse, onde marcava passo. Se não encontrar ainda o caminho certo, compreendia por que dele me desviara. E já era muito. Saber dominar-se. No drama de Pissensky, Destino Amargo, eu desempenhava o papel do camponês Anani. Ainda dessa vez, impus-me a mim mesmo a tarefa de me dominar no palco. Nos momentos de grande entusiasmo em que eu supunha inspirar, Nos momentos de grande entusiasmo em que eu me supunha inspirado, não era eu quem dirigia o meu corpo, era o meu corpo que me dominava. Ora, que poderá fazer o corpo na criação dramática se esta depende unicamente do trabalho do espírito? Quando falha a vontade, o corpo contrai-se e essa contração anormal ora paralisa, por assim dizer, os diversos centros nervosos, ora provoca convulsões. Os pés ficam inertes, as mãos de pau, a respiração parada, a garganta apertada, o corpo inteiro aniquilosado. Ou então, ao contrário, a anarquia é completa. A contração muscular suscita movimentos reflexos de toda espécie, atitudes e gestos absurdos, tique nervosos, etc. Nesse caos, desaparece a sensibilidade, que se esconde não se sabe onde. Numa tal desordem, quem será capaz de criar ou de pensar? Deve-se, pois, começar por superar, por vencer a anarquia, por libertar o corpo do domínio dos músculos, por submetê-lo ao espírito. Nessa época, a expressão domínio sobre si tinha para mim uma significação puramente exterior. Procurava suprimir todo e qualquer gesto ou movimento inútil a fim de aprender a ficar imóvel no palco. Coisa, aliás, nada fácil diante de milhares de espectadores. E só reforçando ainda mais a tensão é que eu conseguia ficar imóvel. Mas intimando a mim mesmo a ordem de não me mexer, acabava perdendo toda a naturalidade. No decurso dos ensaios, desembaracei-me, porém, da agitação convulsiva e transformei a tensão geral em tensão local. Aprendi a localizá-la, ora nos dedos dos pés, ora nos dedos das mãos, ora no diafragma, ou fosse onde fosse. Cerrava os punhos com tal força que o sangue me jorrava das unhas. Crispava os dedos dos pés e, com todo o meu peso, afundava-os no chão, a ponto de manchar muitas vezes as meias de sangue. Dessa maneira, conseguia assumir uma aparência de tranquilidade e aprendia a ficar parado no palco, sem sapatear nem me mexer inutilmente. Tratei em seguida de suprimir esses pontos de contração que eu mesmo criara, mas ai de mim! Se afrouxava os punhos, desencadeavam-me de novo as convulsões, ameaçando invadir-me o corpo todo. Tinha de recomeçar tudo, desde o princípio. Desse círculo vicioso, não esperava desvencilhar-me jamais, mas se um dia eu conseguisse, que alegria! E dessa vez, a maquiagem tornou a favorecer-me. Consciente da minha qualidade humana, a maquiagem já não me era imposta de fora, mas adaptava-se perfeitamente ao caráter da minha personagem. Stanislavski luta tenazmente para não reincindir nas suas chapas prediletas. Era bastante para fazê-lo recair no estilo ópera, ouvir um verso, calçar botas, cingir a espada, como aconteceu no Dom Juan de Puccini e em Amor de Cabala de Schindler. Dei 2 passos para trás, como ele dizia, e só observando com cuidado os meus camaradas e percebendo os erros cometidos por eles, é que acabou compreendendo os seus próprios erros.
Vem em seguida a luta contra a falta de memória, a assimilação defeituosa do texto, o medo. Por fim, graças a Ostrovsky e às peças realistas em que esse autor pinta o meio de negócios russos, é que Stanislavski descobre o gênero que realmente lhe convinha. Você deve compreender, dizia eu a um dos meus colegas, que para representar um papel lamuriento não precisa choramingar o tempo todo, sem a mínima vontade de chorar. Por que se dar a esse trabalho de que o próprio autor se encarrega? Não use sempre as mesmas cores. O preto só parecerá preto se você lhe acrescentar uma outra pincelada branca. Misture jeitosamente esse branco às outras cores. Desses contrastes, dessa variedade, é que surgirá o retrato verdadeiro. Para representar um papel melancólico, procure o lado alegre da personagem. Então, poderá recomeçar a lamentar-se sem cassetear o espectador, tornando o papel mais expressivo. Se fizer o papel de um bandido, descubra-lhe o lado bom e vice-versa. Quando estava ensaiando o papel de Paratov em Sendot, foi que compreendi que eu era um ator de composição. Consegui evitar todos os perigos do referido papel. O capote displicentemente atirado aos ombros, as botas, a sentimentalidade e outras facilidades. Se renunciasse à composição, acomodando o papel ao meu físico, teria fracassado inevitavelmente. Vou dizer por quê. Existem atores, na maioria os que desempenham os principais papéis e os papéis de galã, tão presumidos, tão vaidosos, cuja única preocupação é exibir no palco a sua própria pessoa, que se recusam tenazmente a mudar de personalidade. Para esses, não existe cena nem papel. Hamlet e Romeu exercem neles a mesma atração que um vestido novo numa mulher faceira. Tem, aliás, razão em não querer desprender-se do seu eu, pois nesse encanto pessoal é que reside a força desses atores. Se tentassem compor o papel, desapareceria o encanto e deles nada restaria. Outros, ao contrário, sentem repugnância em mostrar-se tais quais são. Representando um papel de homem bom, sem se disfarçar, sentem-se envergonhados, como se vangloriassem das próprias qualidades. Dá-se o mesmo quando representam papéis de malvados ou debochados. No entanto, mudando de aspecto, isso é, disfarçando as feições pela maquiagem, não fazem questão de dizer e fazer o que nunca ousariam fazer ou dizer sem estarem disfarçados. É esse o meu caso. Sou um ator de composição. Mais ainda, na minha opinião, é o que deviam ser todos os atores, mas apenas no que se refere ao caráter interno e não ao aspecto externo da personagem. Contudo, exteriormente, o ator deve também desprender-se de si mesmo o mais possível. Não que precise desistir do seu encanto pessoal, ao contrário, deve procurar conservá-lo em cada papel, embora mude de personalidade. Nem todos os galãs precisarão ser bonitos e frisar o cabelo. Há por aí muitos rapazes feios, porém atraentes, com tanto direito ao amor como os outros. Acontece que até então o que me atraía nos meus papéis não eram esses papéis, mas através deles, a minha própria pessoa. O que eu queria não era agradar como ator, mas agradar como homem. O palco era para mim uma vitrine onde eu me exibia a mim mesmo. Mas na peça de Ostrowski, compreendi finalmente que o meu valor cênico não residia na minha própria personalidade, mas nas imagens que eu compunha, que tinham o dom de saber compor. Os Meningers. Veio da representação em Moscou a célebre companhia do Duque de Meningen, cujo diretor era Kronek. Traziam-no eles uma fórmula de mise-en-scène que abrangia a exatidão histórica, movimentos de multidões, ótima representação do espetáculo, disciplina impecável. Era, em suma,
um admirável conjunto artístico organizado com a máxima perfeição. Não faltei a nenhuma das representações. Ia ao teatro não só para ver, como para estudar. Diziam que a companhia não continha um único ator verdadeiramente talentoso. Não é exato. Basta citar Barney, Teller, além de outros. Talvez fosse discutível a veemência dramática dos artistas alemães, assim como a maneira pela qual representavam tragédias. Talvez se possa acusar os managers de certo cabotinismo. Seria, porém, injustiça afirmar que neles tudo era exterior, que baseavam tudo na decoração e nos acessórios. Ouvindo essas críticas, Kroenig exclamava: será possível que as nossas representações de Shakespeare e Schiller eles só prestem atenção aos móveis? Que gosto esquisito tem esse público! E Kroenig tinha razão. A sua companhia soubera ressuscitar o espírito de Schiller e de Shakespeare. Embora não possuindo unicamente atores talentosos, pelo poder da encenação, o Duque de Meiningen conseguia evocar o estilo dos grandes poetas. Ninguém jamais esquecerá a cena da Donzela de Orleans de Schiller. Ninguém jamais esquecerá a cena da Donzela de Orleans de Schiller, em que o pobre rei, raquítico, amedrontado, esticando de cima do seu enorme trono as perninhas secas, em vão tenta alcançar as almofadas. Os fidalgos que o rodeiam esforçam-se por manter o prestígio da realeza, mas desorientados como estavam, não podiam exigir que fossem rigorosamente observadas as leis da etiqueta. Introduzem na sala os plenipotenciários ingleses, empertigados, autoritários, terrivelmente insolentes. Todos se sentem revoltados com a frieza, a arrogância, o desdém dos vencedores. E quando o desgraçado rei dá a ordem que tanto rebaixa a sua dignidade, o cortesão que a recebe esboça, de acordo com a etiqueta, uma reverência. Curva-se hesitante, mas torna a endireitar-se, baixando os olhos cheios de lágrimas, esquece o protocolo e foge, abafando os soluços, fazendo chorar os espectadores. Também eu chorei de comoção. Com que habilidade soubera o diretor criar a atmosfera, evocando o verdadeiro espírito da cena. Tiveram o mesmo excelente desempenho as cenas seguintes, quando a corte, desolada com a humilhação do rei da França, vê de repente surgir a libertadora inspirada. Naquela atmosfera de derrota, tão bem condensada pelo diretor, o espectador, ansioso pela vinda de Joana, sente, quando ela aparece, um tal alívio que nem sequer repara na mediocridade dos atores, disfarçada, aliás, pelo talento do diretor. Mas se o diretor pode muito, não poderá fazer tudo. O essencial compete aos atores, embora precisem eles de ser ajudados e orientados. Nesse ponto é que os diretores dos managers falhavam, arcando com a criação toda. Por mais amplos e eficientes que fossem os planos do diretor, nem o concurso dos atores tornava-se a mise-en-scène forçosamente o centro do espetáculo. A necessidade de trabalhar, de assumir sozinho a responsabilidade da criação, transformava em déspota o diretor. E não estaríamos nós, diretores amadores, na mesma situação de Kroenig e do Duque de Meiningen? Na ânsia de montar grandes espetáculos, de pôr em evidência grandes sentimentos, éramos também, por falta de atores, obrigados a recorrer à invenção, ao engenho do diretor, do decorador, do assessorista. Era por isso que o despotismo dos Mendier me parecia justificado. E simpatizando com isso, procurava assenhorar-me dos métodos de Kroenig. Eis o que eu ouvi de pessoas que travavam relações com Kroenig e puderam assistir aos ensaios. Kroenig aterrorizava os atores durante os ensaios, mas nas horas vagas tratava-os a todos, inclusive os mais secundários, com a máxima cordialidade. Gostava de alardear benevolência para com os humildes. Durante os ensaios, porém,
mudava completamente. Passava a ser unicamente o diretor, sentado no seu lugar, sem dizer palavra, esperava que o ponteiro marcasse a hora de começar. Então, agitando um sino de que se desprendia um som grave e lúgubre, anunciava num tom glacial: Anfangen. Todos calavam-se imediatamente e os atores também se transformavam. Principiava o ensaio, para continuar sem interrupção até o momento em que de novo se ouvia o som do sino. O diretor fazia algumas observações numa voz pausada. Depois ouvia-se de novo o fatal Anfangen e recomeçava o ensaio. De repente, tudo para. Estabelece-se a confusão. Os atores cochicham, agitam-se os auxiliares do diretor. Que teria acontecido? Faltava um ator. Será necessário suprimir um dos monólogos. O diretor adjunto avisa Cronig e fica à espera de instruções, encostado à concha do ponto. Silêncio angustioso. Cronig prolonga a pausa enervante que parece não ter fim e acaba dizendo: X está atrasado. Fica, pois, o ator Y encarregado de substituí-lo durante o resto da turnê. Quanto a X, irá dirigir o último grupo de figurantes num dos teatros populares. E o ensaio recomeça com Y. Certa vez, depois de uma representação dos Salteadores de Schiller, Kronek precisou ralhar com um dos seus lugares-tenentes, rapaz estouvado, que atrasara a retirada de um grupo de figurantes. Depois do espetáculo, Kronek repreende-o num tom afável. O outro desculpa-se gracejando. Herr Schultz, diz Kronek ao maquinista que por ali passava na ocasião, faça-me o favor de recitar o texto de tal cena em tal ato, quando o grupo de salteadores vai se retirando pela esquerda. O maquinista passa a declamar com ênfase todo o monólogo, procurando mostrar que tem talento. No fim, Cronig dá-lhe no ombro um tapinha amável e, virando-se para o seu adjunto, diz-lhe severamente: Compare-se a esse simples maquinista. Você é o vice-diretor e crie vergonha. O que eu mais apreciava nos managers era a encenação, que tão bem revelava o sentido profundo das obras. Jamais me esquecerei dos favores que lhes devo. Os managers marcaram época não só na vida da nossa sociedade de arte e de literatura, como na minha vida particular. Fizeram-me dar um grande passo à frente. Essa influência teve, porém, o seu lado mau. Fascinado pela segurança e pelo sangue frio de Kronig, passei a imitá-lo e tornei-me um diretor tão tirânico quanto ele. Outros diretores russos, por sua vez, imitaram-me. Formou-se dessa maneira uma geração de diretores déspotas. Mas ai, não possuindo eles o talento de Kronig e do Duque de Meiningen, nunca foram senão simples decoradores que, tratando os atores de resto, limitavam-se a fazer manobrar entre os cenários um bando de bonecos lindamente paramentados. Primeiro trabalho de encenador: Os frutos da instrução. Por sorte, conseguimos que Leão Nikolaevich Tolstói nos entregasse uma peça que acabara de escrever, Os Frutos da Instrução. Escrevera por brincadeira para ser representada em Sly Napoliana por um grupo de amadores. Ninguém acreditava que a censura autorizasse a representação pública dessa peça. Concederam-nos, no entanto, autorização para representá-la em espetáculo reservado, sem publicidade. Mas a popularidade do nome de Tolstói podia bem suportar essa dura restrição. Confiaram-me a encenação dos Frutos da Instrução. Foi esse o meu primeiro ensaio do domínio do drama. Sendo muito numerosas as personagens da peça, a mise-en-scène tornava-se complicada e difícil. Abordei a minha tarefa com toda simplicidade. Como em tempos passados, mostrava aos atores o que me sugeria a minha imaginação e eles copiavam-me.
Onde o meu instinto acertava, a peça adquiria vida, mas onde imperava o artifício, a peça morria. Nessa época, o maior mérito do meu trabalho era a minha sinceridade. Era avesso à mentira, sobretudo em matéria de teatro. Criara ódio ao teatro puramente teatral e por isso procurava insuflar-lhe vida real. Mas talvez não soubesse ainda discernir bem a verdade teatral nem a verdade pura e simples. Por outro lado, emprestava a uma e outra um sentido demasiado exterior. Mas, por meio da verdade exterior, conseguia elaborar uma vida cênica sedutora, tendendo para maior profundidade. A naturalidade excitava o sentimento e, por intuição, o sentimento fazia nascer a invenção. Aliás, o acaso me auxiliara. A distribuição foi das mais felizes. A maioria dos atores parecia feita para encarnar aquelas personagens. A peça leva ao palco aristocratas, criados e camponeses. Ora, quem representava os primeiros eram pessoas bem educadas, pertencentes à melhor sociedade, o que raramente acontece no teatro. Os demais atores adaptavam-se perfeitamente aos papéis de criado e de camponeses. Entre outros, V. Lopatini, que mais tarde entrou para a nossa companhia, mudando o nome para Mikhailov, irmão do conhecido filósofo de igual nome. Tolstói, encantado por vê-lo representar tão bem um papel de Mujik em Snaia Poliana, adivinhando que ele viria a ser um bom ator capaz de compreender a alma do camponês russo, reescrevera e desenvolvera o papel em sua intenção. Nesse espetáculo, brilharam igualmente outros atores que depois se incorporaram ao teatro artístico. M. Samarova, M. Lilina, M. Jusky, Mikhailov, Artyom, Alexandrov, Sanini e Vera Komissarjevskaya. Foi aí que aprendi a lidar com a parte administrativa do negócio. Não é nada fácil governar um grupo de atores, gente geralmente nervosíssima. O organismo caprichoso do ator tem muitas esquisitices que é preciso aprender a dominar. Isso implica no diretor uma autoridade que nessa época ainda me faltava. Consegui, no entanto, impor-me aos meus companheiros pelo meu entranhado amor ao teatro, pela minha assiduidade e, sobretudo, por exigir de mim mesmo mais do que exigia dos outros. Não hesitava em condenar-me a mim mesmo a pagar multas com tanta sinceridade que ninguém me poderia acusar de posser. Castigava cruelmente os que se atrasavam, não sabiam um papel, conversavam durante os ensaios, ausentavam-se da sala sem autorização minha. Sabia que no teatro a desordem acaba nessa displicência que tanto me afligia nos espetáculos de amadores. Combatia, sobretudo nas mulheres, a faceirice exagerada que prejudica o trabalho, não admitia namoros. Quanto ao amor verdadeiro que eleva a alma, abusem dele se quiserem. Queimem os miolos, atirem-se ao rio de ponta cabeça, morram por uma mulher. Mas nada de namoricos à flor da pele. Não há nada mais vulgar, mais desmoralizante, dizia eu, defendendo a minha puritana concepção do trabalho artístico. A nossa pobreza vedava-nos a magnificência dos cenários por onde se salvam os amadores. Quantos pecados de atores a pintura disfarça! Como é fácil dar uma aparência artística ao espetáculo por meio da pintura! Quantas mediocridades disfarçadas pelos cenários, pelas vestimentas, pelas manchas de cor, pela estilização, pelo cubismo, pelo futurismo e outros ismos que tais com que se consegue tão facilmente embasbacar o espectador novato e ingênuo. Em compensação, os cenários medíocres, em vez de abafarem o ator e o diretor, colocam-nos em tal evidência que eles só poderão mesmo contar com a qualidade da obra e da interpretação.
Procurávamos interpretar honestamente as lindas invenções de Tolstói, apelando para as vestimentas, a encenação, a boa vontade dos atores, aproveitando até as sugestões do acaso no decorrer da representação. Havia, contudo, certas passagens menos sugestivas. Nesse caso, nos limitávamos a recitar o texto sem alterar o ritmo do espetáculo, sem acentuar as réplicas para não diminuir o compasso da oração. A representação alcançou tanto êxito que tivemos de repeti-la inúmeras vezes. Assim, consertamos as finanças do teatro. Para mim, este trabalho teve grande utilidade. Fez-me descobrir a maneira de passar do exterior para o interior, do corpo para o espírito, da vida aparente para a vida real, da forma para a essência. Além do mais, aprendi a compor uma mise-en-scène, isso é, a tornar materialmente evidente o sentido profundo das obras. Encontro com Leão Tolstói. Mais ou menos nessa época, a nossa sociedade de arte e de literatura deu várias representações em Toula. Realizavam-se os ensaios e preparativos na hospitaleira residência de Massilievich Davidov, íntimo amigo de Leão Nikolaevich Tolstói. E a vida da família se adaptou às exigências da criação teatral. Entre os ensaios, jantávamos todos alegres e ruidosamente. O dono da casa, que já não era moço, parecia um menino de escola. Um dia, andava tudo ali em polvorosa, quando surge à porta, de repente, a figura imponente de um homem vestido de camponês. Aquele velho, de longas barbas brancas, botas de feltro, blusa cinzenta e cinto de couro, entra na sala de jantar, onde o recebem dando gritos de alegria. Custei um pouco a perceber que era Leão Tolstói em pessoa. Fotografia nenhuma, retrato nenhum poderia reproduzir exatamente a expressão daquele rosto e, sobretudo, daqueles olhos, a um tempo agudos e penetrantes, doces e risonhos. Quando Tolstói fixava o olhar em alguém, ficava imóvel, concentrado, como se tentasse aspirar na alma do outro tudo o que dela havia de bom ou de mal. Depois, os olhos de Tolstói escondiam-se sob as sobrancelhas como o sol por trás das nuvens. E se acaso respondia ao gracejo de uma criança, um riso encantador iluminava-lhe a fisionomia. E os olhos, emergindo das espessas sobrancelhas, rebrilhavam de alegria. Às observações de qualquer pessoa, Tolstói reagia imediatamente. E esse entusiasmo, essa vivacidade juvenil, acendia-lhe no olhar centelhas de gênio. Nessa tarde em que pela primeira vez nos encontramos, ele deu-me a impressão de ser um velho amável, afetuoso, acolhedor e bondoso. A criançada, vendo-o aparecer, correu para ele. Conhecia todos pelo nome ou pelo apelido e começou a fazer-lhe perguntas sobre a vida íntima da família, a que éramos estranhos. Quando lhe fomos apresentados, ele segurou na sua a mão de cada um de nós, apoiando longamente o olhar no nosso. Eu tive a perfeita impressão de estar sendo atravessado por uma seta. Esse encontro inesperado desnorteou-me a ponto de tirar-me a consciência do que se passava em mim e em torno a mim. E quem sabe em que conta os russos tinham Leão Nikolaevich, disso não se espantará. Enquanto ele vivia, dizíamos: que felicidade viver na época de Tolstói. E quando nos sentíamos tristes, impressionados pela maldade dos homens, a ideia de existir lá longe, em Snayaka Poliana, em Tolstói, nos consolava e nos reanimava. Sentaram-nos na mesa um em frente ao outro, e a julgar pelos olhares que Leão Nikolaevich de vez em quando me lançava, eu devia ter um ar esquisitíssimo. De repente, ele curvou-se para perguntar-me qualquer coisa, mas eu fiquei mudo. Os outros começaram a rir, deixando-me ainda mais encalfifado.
Tolstói me perguntara simplesmente qual a peça que íamos representar em Tola, cujo nome, por mais que me esforçasse, não me ocorria. Então alguém respondeu por mim que era uma peça de Ostrovsky, que Tolstói confessou sem o menor constrangimento não conhecer. Confissão essa que ele podia fazer, mas que qualquer um de nós não faria, de medo de passar por ignorante. Conte-me o enredo da peça, disse ele. Fez-se silêncio na sala, mas eu, qual um estudante apavorado diante do examinador, não consegui pronunciar palavra. A minha confusão divertia os outros. Aconteceu o mesmo com meu vizinho, que se atrapalhou na narração, fazendo aumentar a alegria geral. O dono da casa salvou finalmente a situação. Eu, de tão confuso, quase não podia respirar, limitando-me a olhar de soslaio para o grande homem. Depois começamos a falar de teatro, vangloriando-nos de termos sido os primeiros a levar em Moscou os frutos da instrução. Nesse caso, façam ao velho mais um favor, disse no Tolstói. Livrem o poder das trevas da censura. E se o conseguirmos, teremos licença de representá-la? Nunca proibi ninguém de representar as minhas peças. Principiamos imediatamente a discutir os papéis, tratando de escolher o diretor e de discutir a mise-en-scène. Leão Tolstói foi convidado para assistir os ensaios e aproveitamos a oportunidade para perguntar-lhe qual a variante que devíamos adotar no quarto ato, para evitar que a ação se interrompesse no ponto culminante do drama. Na exuberância do nosso entusiasmo, não dávamos descanso a Leão Nikolaevich. Queríamos que tudo se decidisse no mesmo momento, como se fôssemos começar a ensaiar no dia seguinte. Durante essa discussão, a simplicidade, a afabilidade de Tolstói acabou por deixar-nos perfeitamente à vontade. Acendia-se-lhe nos olhos, há pouco ocultos sob as espessas sobrancelhas, uma chama juvenil. Bom, disse ele de repente, expliquem-me por escrito como acham que devo fazer a ligação das cenas do quarto ato, que eu torno a escrever a peça de acordo com as suas indicações. O nosso companheiro, a quem ele se dirigia, sentiu-se de tal maneira atrapalhado que não respondeu e se escondeu atrás dos outros. Percebendo a nossa perturbação, Tolstói tratou de sossegar-nos, explicando que a sua proposta era perfeitamente natural. Acreditem que me prestariam um grande favor. Vocês são especialistas. Não conseguiu, contudo, convencer-nos. Passaram-se anos sem que eu tornasse a encontrar-me com Leão Nikolaevich. Nesse meio período, a censura autorizara as representações do Poder das Trevas na Rússia toda. A peça foi representada tal e qual Tolstói a escrevera, sem as variantes do quarto ato. Dizia-se que, assistindo a várias apresentações em teatros diferentes, aprovara certas coisas e censurara outras. Um dia recebo uma carta dizendo que Leão Nikolaevich desejava ver-me. Vou à casa dele em Moscou. Ele me recebe cordialmente, confessando-me que não estava nada satisfeito, nem com a peça, nem com a maneira de representá-la. Diga-me outra vez como queria que eu modificasse o quarto ato da peça. Eu torno a escrevê-la e vocês representam-na. Disse-me isso com tanta simplicidade que me atrevi a expor-lhe o meu plano. Conversamos longamente. Encontrava-se por acaso na sala vizinha a mulher de Tolstói, Sofia Andreevna, que, como todos sabem, era ciumentíssima. Que estaria ela pensando daquele idiota que se atrevia a criticar a peça e aconselhar o seu genial marido a modificá-la? Que desaforo, que audácia inaudita! Tanto mais que ela não sabia o que se passara dantes em Tola. Não podendo mais conter-se, a senhora Tolstói precipita-se na saleta, dá-me um tapa e um valente empurrão. E ninguém sabe o que aconteceria se a filha do casal, Maria Lvovna, não entrasse e não procurasse acalmar a mãe. Quanto a Leão Tolstói, nem sequer se mexera, não saíra do seu lugar, nem dissera uma palavra em minha defesa. Limitara-se a puxar o tempo todo pela barba. Sofia Andreevna acabou indo embora. E ele, vendo-me ali de pé, envergonhado, sorriu amavelmente e disse-me: Não faça caso,
Ela é mesmo muito nervosa. Depois acrescentou, mudando de assunto. Vamos lá. Onde é mesmo que nós estávamos?